Os grupos, né, desculpa que eu perdi aqui, os grupos já estão montados, já foram sorteados desde o fim do ano passado, e são o seguinte: no grupo A, a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Inter de Limeira e Santos. No grupo B, a gente tem Guarani, Mirassol, São Paulo e Água Santa. No grupo C, Corinthians, Ferroviária, Ituano e São Bento. E no grupo D, Palmeiras, Portuguesa, Santo André e São Bernardo. Tá? Eu creio que o grupo do Palmeiras é o mais fácil, né? É o seguinte: os adversários não se enfrentam. Eles vão enfrentar todos os outros grupos, menos o grupo em que eles estão, tá? Então vejo como o seguinte: os adversários do grupo são adversários fortes, que provavelmente vão pontuar bastante, tá? E eu acho o grupo do Palmeiras o mais fácil dos quatro grandes, né? Portuguesa subiu há pouco tempo, né? Ela está ainda né, tentando voltar ao grande brilho, né? Que conquistou até no cenário nacional, né? Era time de primeira divisão há um bom tempo atrás, né? Eles viveram a época do Barcelusa, né? Em 2011, mano, uma época muito boa para o futebol português, campeão da Série B, com uma das melhores campanhas da história, né? Mas desde aquilo, passou por perrengues, teve aquele rebaixamento no tapetão, né? Para quem não lembra, era Fluminense e Vasco que tinham sido rebaixados, Fluminense Vasco, Fluminense Botafogo, não lembro agora direito, acho que era Fluminense Botafogo, e aí o Fluminense se livrou, né? Graças a uma ação jurídica, que o Everton, né, jogador da Portuguesa, entrou no campo, né, entrou no segundo tempo de substituição, mas ele não podia atuar, e a Portuguesa perdeu os 3 pontos de um jogo, e assim foi rebaixada. Desde aquilo, a Portuguesa foi largada, podemos dizer assim, rebaixada direto para B, para C, para D, e sumiu. E aí, começou-se uma forma de reestruturação, né, alguns times grandes ajudaram na manutenção do Canindé. Portuguesa conseguiu uma ajuda financeira e desde então está subindo de novo, né? E hoje se encontra novamente na Série A. Eu gosto bastante de Portuguesa, é um time, né, que desde que comecei a acompanhar futebol, é um time junto com a Ponte Preta, né? São times paulistas aí do interior que chegam, né, às vezes brigam por títulos, não conseguem títulos, mas são times interessantes de acompanhar, né? Às vezes, né? Como por exemplo, o Português já meteu 3 no Santos, 4 no Corinthians, no Brasileirão. Se não me engano, foi o último que disputou. E ambos os gols marcados pelo Gilberto, né? O Gilbagol, que passou por Bahia, passou por São Paulo, enfim, teve aí sua trajetória. E a Ponte Preta, né? E comecei a acompanhar o futebol em 2005. E a Ponte Preta era líder do Campeonato Brasileiro antes do Corinthians ser campeão. Ela estava liderando junto com o Internacional. O Corinthians e o Inter, né, avançaram bastante, a Ponte caiu. Caiu, não quer dizer, não caiu de divisão, mas caiu na tabela, foi parar no meio da tabela lá, não conseguiu nem vaga na Libertadores. Mas enfim, são times que, quando comecei a acompanhar futebol, times do interior, não é time do interior, não, português é da capital, né, Canindé, são times não tão favoritos, né, podemos dizer assim, mas são times que me agradam desde que comecei a acompanhar o futebol, né, Portuguesa voltando e a Ponte Preta, infelizmente, na situação que está, né, rebaixada para a Série B do Paulistão. Ok, né, convenhamos, né, ser rebaixado hoje no Paulistão é mais fácil, tem poucos clubes, né, que são situações que, tipo, você às vezes perde 2, 3 jogos ali, você já está lá embaixo, né, então o Paulistão hoje, para esses times que dependem do Paulistão para sobrevivência, você perder 1, 2, 3 jogos de sequência, você já está numa situação complicada, né. Mas vamos lá. Como eu falei, o grupo mais fácil para mim é do Palmeiras, e o grupo mais difícil, eu diria que é o do Santos. Por quê? O Santos, a gente tem aquela incógnita, né? E ó, o Ibrachina acaba de eliminar o Vasco da Copa São Paulo nos pênaltis. 6-5, o Ibrachina está na próxima fase da Copa São Paulo e o Vasco está eliminado na Copa São Paulo. Após o empate 3-3, jogão, eu inclusive acompanhava, não olhada nos melhores momentos depois. Vamos lá, voltando. Por que o Santos? Porque o Santos tem o Bragantino e, mano, todo grupo que tiver o Bragantino no grupo vai ser um dos mais difíceis. Porque o Bragantino é um time de Série A, né? E o Bragantino, ele hoje troca de frente com os grandes paulistas facilmente. Troca de frente. Inclusive a estreia dele contra o Corinthians, né, no domingo. Então, mano, com total sinceridade do mundo, todos os grupos que tiver o Bragantino com o Paulista vai ser complicado. Porque vai ter um time que vai trocar de frente com eles.
né? Ainda mais o Santos, que tá ali um pouco equilibrado, né? Ainda assim, chama a atenção. Inclusive, acho que é o terceiro ano seguido que o Santos cai no mesmo grupo que o Bragantino, né? Pro azar santista. Mas dessa vez nós temos o Botafogo de Ribeirão Preto e a Inter de Limeira, que não são dois times bobos, né? Então podem também complicar. Deu outro estalo aí que eu me assustei de novo. Já o grupo do Corinthians também eu vejo um pouco, né? Chama atenção, porque tem Ferroviária e Ituano, tá? E vou partir já para essa análise, que para mim tem três times do interior, né? Três times que podem surpreender nesse Campeonato Paulista. Exatamente Ferroviária e Ituano. Né? Para quem não lembra, o Ituano quase roubou a vaga do Vasco na Série B. Lembra a última rodada foi Ituano e Vasco? Que o Vasco venceu por 1-0 o gol do Nenê de pênalti. Ali era trocação franca. Quem ganhasse, avançava. O Ituano meio que manteve o seu elenco, trouxe algumas peças, né? E é praticamente esse mesmo elenco que fez uma Série B maravilhosa. Né? Muitos dizem que foi uma Série B melhor que a do Vasco, mas o Vasco subiu e o Ituano ficou. Né? Então, o Ituano, sim, é um time que pode surpreender nesse Paulistão. Caso ele mantenha, obviamente, o seu nível de atuação. A Ferroviária também é um time que, cara, sinceramente, todos os anos a Ferroviária chama atenção. Dessa vez contratou o John Kennedy, né? O John Kennedy e o Ítalo, que para quem lembra do Bragantino e fazia gol pra caramba na Série A. Ele foi pro Bahia, né? Do nada, assim, foi pro Bahia, que foi pra série, tava na Série B. E do Bahia foi pra Ferroviária, né? Então não conseguiu jogar nem no Bahia, né? E agora tá na situação aí, junto com o Kennedy, que acredito eu que vai ser o titular. Lembrando, rapaziada, o John Kennedy, ele foi revelado pelo Fluminense e ele, mano, tem uma estrela absurda. Já teve pelo menos os 2 clássicos contra o Flamengo que o Kennedy meteu o gol e foi a gol da vitória. Tá? Inclusive o último Fla-Flu que ele jogou foi 3-1 Fluminense e 2 gols dele. Então ele é um moleque com estrela. Moleque, tá? Não é nenhum velho. Ele tem 22 anos. Né? Emprestado Ferroviária. E eu acho que, mano, o Fluminense fez o certo. Emprestou para um time que vai disputar um campeonato que, na minha opinião, é o estadual mais forte do país. É o Paulista. Estamos de acordo? Até porque, então, você pegar todos os outros estaduais, Mineiro, Rio de Janeiro, Gaúcho, todos estão ali bem pré-setados com as equipes que vão disputar o título. No Paulista, a gente lembra de Ituano, foi campeão a última vez. Tem várias situações de finais, onde foi o Guarani. Várias finais foram o Guarani. Né? Inclusive, se até pegar a quantidade de títulos, o Campeonato Paulista é o estadual que tem mais diversidade de títulos. É onde tem mais equipes fortes que podem surpreender. Tá? E, além desses 2 clubes, também eu coloco o Mirassol. Tá? O Mirassol como possível candidato. Lembrando que a Ferroviária... o Bragantino tá com um técnico português agora, né? Adotou a moda o Bragantino. Com um técnico português, que é o Pedro Caixinha. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Tá? Não sei nem de onde veio. Mas tá aí, né? Quem sabe? Apesar que apesar que não, né? Não, os portugueses têm alguns que fizeram sucesso. Vitor Pereira, Abel Ferreira, Jorge Jesus, né? Alguns vieram, também não deram certo. Mas vamos lembrar, né, que o Abel Ferreira veio e até então ninguém conhecia. E os portugueses é o melhor de todos, até então que veio para o Brasil. Melhor que o Jorge Jesus. Beleza? E o Mirassol, por que eu boto o Mirassol? O Mirassol, cara, ele é um time que era de Série D, né? Hoje foi para Série B, né? Se não me engano, o Mirassol já acesso direto, praticamente D, foi para C, da C, tá na B.
O Mirassol, ele consegue fazer boas campanhas, né? Às vezes, quando não passa, é pro cara, mano, um fiozinho de cabelo, né? Caiu no grupo do São Paulo, grupo mediano, podemos dizer assim, né? Tem Guarani, Mirassol, São Paulo e Água Santa. De todos, acho que ele vai ser o grande adversário do São Paulo. Alguns pontos para o Guarani também, a gente não pode menosprezar o Guarani, mas eu vejo o Mirassol acima do Guarani. O Mirassol, ele tem uma boa administração já faz um tempo, que faz o time subir, ser bem estruturado, um time que dá tranquilidade para os atletas trabalharem, e vem sendo assim já há alguns anos. E a gente não vê o ritmo do Mirassol cair. Né? O Mirassol, mano, hoje em dia, desde que começou esse novo esquema do Campeonato Paulista, que houve redução de times, campeonato mais curto, eu sinceramente estou com saudades dos pontos corridos. Inteiro. Não tô com saudade, sério. Chega no Campeonato Paulista que é mais interessante, tá ligado? Mais longo. Eu gosto do Paulistão, eu gosto. Apesar de achar que os pequenos podiam ter mais chances, assim, tá ligado? Porque, mano, os grandes sempre vão estar lá. Mas enfim, voltando ao assunto. Hoje em dia, para essas equipes medianas, você ser rebaixado hoje é normal. São 14 equipes. 2 caem. Mas vamos supor, olha só, esses times, alguns deles nem jogam a Série D, ou seja, ficam um ano inteiro só com Paulistão para jogar. Esses que vêm da Série B, por exemplo, Série A2, eles só disputam ela, sobem e acabou o ano. Não garantem acesso para a Série D nem nada. E aí tem, cara, muitos meses, eu não vou falar exatamente, mas tem muitos meses a mais de preparação do que os outros clubes. Já tem esse campeonato em frente. Se esse planejamento der errado, muito provavelmente esse clube vai cair. Teve um exemplo disso muito forte que, cara, faz uns 4, 5 anos, que era o Marília. Lembra do Marília? O Marília foi um time que terminou o campeonato paulista com 13 jogadores. 13 jogadores. Inclusive, um goleiro teve que jogar na linha o último jogo. O Marília terminou o campeonato com 2 pontos. Acho que foi a pior campanha que eu vi de um time no Paulistão até então. 2 pontos. Tá ligado? Então, mano, se você não souber aproveitar esse tempo, você se lascou. Você se lascou. Né? Até porque é um tiro curto. Né? Então, o planejamento, obviamente, tem que visar o Paulista, porque o Paulista te dará vagas para outras competições que podem ser o seu ganha-pão até o fim do ano. Caso você não se classifique, acabou o ano ali. Acabou o ano ali. Beleza? Então, até então, esses clubes, né, teve o ano passado, ou foi o ano retrasado, acho que foi o ano passado mesmo, que o Santo André, não foi o Santo André ou foi o São Bernardo, foi o Santo André, São Bernardo subiu, né? Não, o São Bernardo já estava, foi um dos dois, Santo André ou São Bernardo, que o time inteiro deles, praticamente o time inteiro, eram de emprestados ou jogadores que com 3 meses de contrato, que é 2 meses de contrato, que é o tempo do Paulistão. Tá ligado? Então, mano, são situações assim que chamam a atenção, né? Hoje em dia, esses clubes paulistas estão cada vez mais subindo, né? A gente tem na Série A já o Bragantino, você conta os grandes paulistas, Bragantino na Série A, Ponte Preta, Ituano, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani figurando na Série B, né? A gente tem o 15 de Piracicaba, está na Série C, acho que é o 15 de Piracicaba, né? Não sei se subiu e caiu, acho que ele caiu, acho que tá na Série D, né? A gente tem o São Caetano, né? São clubes que aparecem, né? E, mano, muitos... Opa, analisa um pouquinho. Olha quantos clubes eu falei, tirando os 4 grandes. Vê se em outro estado tem a quantidade de clubes que tem, né, as divisões acima. Não tem. Não tem.
tá ligado? Então, esse estadual realmente é um dos mais fortes, tá? Tem alguns clubes que contrataram jogadores que você deve conhecer. Você deve. Lembra do Léo Jabá? Rivaldo no Corinthians, né? Teve uma passagem ali, pá, acabou não fazendo gols, mas era tido como uma grande promessa. Foi para a Grécia, fez 1 ou 2 gols lá na Grécia. Veio jogar no Vasco, por empréstimo, não ficou, e agora foi parar no São Bernardo. Quem sabe, né? Um pontapé, não, um repontapé, podemos dizer assim, né? Um outro tiro para Léo Jabá tentar recomeçar a sua carreira. Mas fora isso, né? Não teve sucesso em nenhum deles. A Portuguesa contratou 2 jogadores experientes. Victor Ramos, ex-Palmeiras, né? Você deve lembrar dele na campanha da Série B. Subiu para a Série A, fez, né, algumas atuações boas. Antes de chegar o Gustavo Gomes, praticamente. Era ele ali que comandava a zaga. E o Pará, que o Santista deve lembrar, e não deve nem, não quer nem querer lembrar, nem pintar de ouro, né? O Pará teve algumas boas atuações no Santos lá no começo. Mas o Pará, de hoje em dia, realmente não tá legal, né? Então são 2 experientes que a Portuguesa trouxe e quem sabe, né, agregam bastante aí para o clube do Canindé. O Bruno Aguiar, com passagens pelo Santos, Cruzeiro, se não me engano também, hoje está no São Bento. O Mantuan, lembra do Mantuan? O Mantuan é o seguinte, mano, o Mantuan no Corinthians, e até hoje eu não entendi o porquê, mas o Mantuan era volante. O Mantuan era volante. E aí, só para lembrar, né, o Mantuan que eu estou falando não é o Gustavo Mantuan, que é o atacante hoje está no Zenit. É o Guilherme Mantuan, que era volante, começou a carreira como volante, ou Copinha como volante, muito bom volante na Copinha, subiu profissional e virou lateral direito, por necessidade, porque o Fagner não tinha reserva. Desde aquela época o Fagner não tinha reserva, chega agora o Rafael Ramos. E aí, o Mantuan teve atuações ruins no fim do Corinthians e acabou sendo emprestado para alguns clubes. Emprestado aqui, emprestado ali, emprestado aqui, emprestado ali. Acabou parando em muitos clubes. E hoje volta ao Brasil para jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. Eu lembro, cara, não, na verdade não foi ele, mas um jogo contra o Atlético Mineiro, que estava 1-1, e aí o Pedro Henrique dá um recuo de bola errado, e o Casares faz o gol no último lance do jogo. O Pedro Henrique, zagueiro, que hoje está no Atlético Paranaense, ele dá uma recuada errada ali, comete um erro grosseiro, e o Atlético acaba ganhando aquele jogo. O Mantuan, naquele jogo também, teve umas atuações muito ruins, né? Foi muito criticado, né, por parte da imprensa. Desde então, vem tendo algumas atuações ruins. Mas, né, eu acho que ele deveria jogar como volante. Eu não sei porque mudou essa posição assim, tá ligado? Ele começa como volante, mano. Foi pra lateral, beleza, pra cumprir necessidade, mas eu nunca vi jogando como volante. Só na Copinha. Que ele brilhou, ele foi um dos melhores jogadores. E outra, se não me engano, a Martin não foi na mesma época, né? Ou foi? Não lembro agora, mas eu tô tentando lembrar que eu acho que ele jogou junto com o Maicon e o Guilherme Arana. Eu só não lembro se foi na mesma época ou foi um ano antes, cara. Eu acho que foi um ano antes. Um ano antes eu acho que foi, velho. E eu acho. Na verdade, não. Não, acho que foi um ano antes, sim. Eles não jogar junto. Eu acho que não foi. Mas bem próximo ali, sabe? Eu achava ele um bom volante, mas faltou jogar na posição só, acredito eu. Tá? E no Botafogo ele segue jogando de lateral direito, né? E também o último, que esse é outro que corintianos devem lembrar também, ou não, né? Até porque teve uma passagem curta e
pouco memorável é o Jonatas. O Jonatas, para quem não lembra, passou para o Corinthians em 2019, né, uma época que o Corinthians estava querendo esquecer, né, jogadores muito ruins passaram nessa época. E o Jonatas, ele teve uma passagem nesse meio tempo, emprestado pelo Hannover. Ele fez um gol só pelo Corinthians. Um gol só. Foi contra o São Paulo. 3-1 aquele jogo para o São Paulo. E, naquela ocasião, o Reinaldo, Tingnaldo, fez 2 gols. Nenhum deles foi de pênalti. Né? Foi o único gol que o Jonatas fez pelo Corinthians. E ele hoje está em atividade pela Inter de Limeira. Né? Então, alguns jogadores experientes aí que devem aparecer, né, que vão aparecer no caso, e você deve lembrar nesse Paulistão. Algum deles para ser um grande destaque? Acho que não. Quem sabe o Léo Jabá consiga deslanchar no São Bernardo e assim conseguir um recomeço na carreira, lembrando que ele tem só 24 anos, mais ou menos, né? Mas de resto, jogadores mais velhos, né, mais experientes, que tiveram já suas chances, tiveram sua carreira já montada praticamente, e portanto estão ali, né? Estão ali só para dar aquele pontapé final ali. Mas, né, quem sabe ali possam marcar gols. Beleza? Mas é isso aí, mano. Os grandes do Paulistão, cara, obviamente vai falar sempre do Palmeiras como o grande favorito. Só que tem um porém. Olha, eu vou falar um pouco para vocês. Um negócio que tá me incomodando. O Palmeiras, beleza, tem uma base super forte. Uma base que eu digo aos 11, né, o elenco principal, os 11 titulares. Com o Abel Ferreira no banco. Só que o Palmeiras precisa de alguns reforços pontuais. Não precisa ser reforços tipo o Messi, Cristiano Ronaldo, reforços para chegar e a 10 aqui, vista e joga, meu filho, tu é bom. Não precisa ser esse tipo de reforço, mas um reforço que some para o elenco e que dispute a posição saudavelmente. Porque até então, as contratações que o Palmeiras fez, e isso eu digo as do ano passado, porque desse ano praticamente não teve nenhuma, né? O grande reforço do Palmeiras foi a renovação do Dudu e o Endrick no time profissional, junto com o Giovani também, que eu acho que é um bom jogador, né? Inclusive ele já fez gol no profissional no ano passado, né? São jogadores que chamam a atenção e que devem chamar a atenção novamente neste ano. Mas assim, por exemplo, o Palmeiras não tem um reserva para o Jailson. Por que eu estou falando do Jailson? Porque o Danilo provavelmente deve sair nos próximos dias. Está praticamente acertado com o Nottingham Forest. Tem o Mônaco na jogada ali, mas parece que o Nottingham Forest vai ser o destino do Danilo. Lembra que o Nottingham Forest saiu da última colocação no último jogo, que teve a estreia do Gustavo Scarpa. Né? Pode ser que o Danilo e o Scarpa vão jogar juntos novamente. Né? No caso do Danilo, o jogador mais novo, que pode aí chamar a atenção. Eu tô um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo eu também meio que dei uma entendida. Porque é o seguinte, o Danilo era muito bom quando começou, mas ele teve uma queda em produção. Vocês estão ligados? Acompanhe um pouco o jogo do Palmeiras lá no começo do ano passado e pega o Palmeiras no finalzinho, mais ou menos, cara, de outubro não, finalzinho de setembro até o último jogo do Brasileirão. Você percebe que tem uma diferençazinha. Ele caiu um pouquinho de produção. Tá ligado? Não é mais aquele jogador seguro, não é mais aquele jogador presente em praticamente todas as áreas do campo. Não é um jogador polivalente. Perdeu um pouco do seu ritmo. Né? E, coincidentemente, desde que foi convocado para a seleção brasileira e não entrou em campo. Eu não sei, cara. Olha,
lembro de alguém ter falado isso uma vez. Dizem que seleção faz mal para alguns jogadores. Coincidentemente, para o Danilo fez mal. Mas eu mantenho a opinião. Acho um baita jogador. Ele jogando o que ele sabe, um baita jogador. Foi fundamental para os títulos do Palmeiras do ano retrasado, desculpa, Libertadores. E também fundamental para o Paulistão no ano passado. E também peça-chave no Brasileirão. Teve uma campanha inteira consolidada, né? Não vamos só crucificar só pela parte final. No começo até a queda de produção, o Danilo estava jogando muito. São 100 milhões de reais na proposta do Nottingham Forest. É praticamente irrecusável, né, para um jovem talento. Recusável. Né? Hoje, nos valores de mercado, está muito boa a proposta. E o Danilo, cara, vou falar para você, mano. Se ele jogar o que ele sabe no Nottingham Forest, ele já vai estar na Premier League. Premier League. Que, se a gente parar um pouquinho e analisar todos os elencos, é a competição mais difícil do mundo, nacionalmente. Ah, Dedão, mas só o Manchester City e Liverpool ganha. Sim, é verdade. Mas eu não tô falando, tipo, em questão de título, entende? Tô falando em questão de elencos. Elencos. No papel, a Premier League, com o Big Six, é a competição mais difícil. Até porque, se a gente parar para analisar, na Espanha tem Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid corre por fora, não ganha mais nada. Na Alemanha tem o Bayern. Na França tem o PSG. Na Itália hoje é Milan, Napoli e Inter. E Roma e Juventus correndo por fora. E na Premier League a gente tem o Big Six. O Arsenal sim. O Arsenal hoje é líder da Premier League. Você entendeu? Então sempre tem ali alguns casos, né? Mas a Premier League é, sim, para mim, a liga nacional mais forte do mundo. A mais disputada. Beleza? Estou falando em questão de força. Obviamente, o campeonato mais disputado do mundo é o Brasileirão. Mas, em questões de investimento, jogadores caros, estrelas, Premier League. Fechou? Ele já bomba na Premier League, num time que é um time mediano, meio de tabela para baixo, Nottingham Forest, com todo respeito. Inclusive, né, é um dos times do Nottingham Forest que dominaram a Europa anos atrás. Tem duas Champions League no Nottingham Forest, para quem não lembra, tá? Tem duas. Tem time aí na Inglaterra que não tem nenhuma até hoje, e ganha o campeonato da Premier League direto, mas não tem nenhuma Champions League. Né, Manchester City? Nottingham Forest tem duas. O Aston Villa tem uma também. O Leeds United também tem. E o Manchester City não tem. Desculpa a provocação. Vamos lá, vamos voltando. Nottingham Forest teve já seu brilho, mas é um time que hoje volta à Série A depois de um tempo e tenta se estruturar. Se ele brilhar nesse time, ajudando ele a permanecer na Série A, que acredito eu que neste momento é o grande objetivo, ele vai sim poder ter uma proposta a mais, ainda mais vantajosa mais para frente. De um time melhor, quem sabe da Premier League, ou Barcelona, ou Real Madrid, tanto faz. Né? Então, é um bom pontapé para o Danilo, basta ele jogar. E que acredito eu que deva aí ser titular, né? Porque o investimento do Nottingham Forest, não me recordo de nenhum outro no time que teve esse investimento. Principalmente da posição dele. Então, eu acho que ele deve aí, sim, jogar. Fechou? Mas é o que me incomoda, porque o Palmeiras não se movimentou no mercado. Tá perdendo o Danilo e até então não tem interesse do Palmeiras em ninguém. O Jailson ficou o ano inteiro afastado, a gente não sabe quando vai voltar. Provavelmente ele vai jogar. Provavelmente é ele que vai ganhar a posição. Tem o Fabinho, que é um moleque da base, que eu não sei também como é que tá, faz um tempo também que eu não vejo jogar, né? Que talvez ganhe a posição, né? Pode ser esse o plano do Palmeiras, base. Mas, mano, eu acho que precisa
tá ligado? Se livrar de alguns, que a gente sabe que já faz diferença, e trazer peça aqui, aqui, tá ligado? Só tampar uns buraquinhos, né? Então, me incomoda um pouco essa situação, tá, gente? Mas o Palmeiras continua sendo um clube muito forte, porque manteve o seu treinador. A gente não pode menosprezar o Palmeiras nunca com o Abel Ferreira sentado lá de fora do campo. Não dá. Não dá. Enquanto este cara estiver no Palmeiras, não importa o elenco, o Palmeiras vai ter sim condições de brigar por títulos. Vocês lembram o Corinthians na época do Tite? O Tite veio no Corinthians, o Corinthians teve 15 times diferentes, ele ganhou praticamente todos os campeonatos que disputou, com vários times diferentes. Olha 2012, 2011, 2015. Olha a diferença dos times. Foram vários times sendo montados, vários times diferentes, com jogadores diferentes, características diferentes. O Tite soube fazer todos eles jogarem e o Corinthians conquistou títulos neste meio tempo, incluindo Mundial, Libertadores. O Palmeiras com o Abel é a mesma coisa. Troca jogador, entra outro, mas o Abel consegue fazer o cara, pelo menos, ajudar a não prejudicar o time. A mesma coisa com o Tite. Eu tenho essa semelhança. Eu parei um pouco para analisar esses dias e, mano, realmente, o Tite fazia o Corinthians jogar. Não importava o jogador. O Abel faz o Palmeiras jogar. Não importa o jogador. Então, acho que nessa situação, o craque do time é o técnico. Tá ligado? Eu tenho esse pensamento, né? Porque às vezes é tem que dar uma moralzinha pros caras que estão lá fora, né? Eles não jogam, mas isso daqui, ó. Isso daqui ganha jogo. Beleza? E o Santos também, antes do intervalo, vamos só falar um pouquinho do Santos, depois a gente com o Corinthians São Paulo, que a gente tem um assunto também a tratar. O Santos, acho que não foge muito do que eu falei no começo, lá na segunda-feira. O Santos trouxe alguns reforços, se livrou de alguns jogadores que a gente viu, que não conseguiu dominar a bola. Só que o problema do Santos é financeiro, velho. Que outra, o Maddison foi embora, o Santos não trouxe ninguém no lugar. O Santos comprou nenhum lateral para nenhuma posição, que é o que falta. O Santos trouxe o Messias, zagueiro, mas já tem o Maicon e o Bauerman que poderiam se firmar nesse ano, mas trouxe mais um concorrente, o que eu acho legal até também. O Santos trouxe o Mendonça, no ataque, eu acho que o ataque do Santos não precisava muito de reforço, eu acho que tipo, você tem uma economia que você precisa de limite, eu acho que você precisaria contratar contratações pontuais. Eu acho que o ataque do Santos não precisava. E tem Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga na reserva. E podendo surgir algum outro garoto aí. Porque a base do Santos tá fraca, viu? Tomou 3 do Santo André esses dias e vai disputar a copinha agora aí. Eu acho que com São Bento, se não me faz memória, ou é com outro time mais desconhecido assim. Tá ligado? Então, mano, a questão do Santos realmente é complicada. Porque parece que não tem saída, tá ligado? Não tem essa, a não ser que algum jovem ali estoure. Porque não tava nem fazendo nem na base. Suba e exploda. Porque eu acho um pouco difícil, não só do Santos, mas qualquer outro clube do Brasil. Do nada, o moleque aparece e estoura. Nunca ouvi falar na base, mas tá lá estourando profissional. Tá ligado? Veremos aí. Tá, mas a situação do Santos, olha. Difícil, viu? Boa sorte aos Santistas, tá? Esse ano. Porque pra mim, ó, o treinador realmente pra mim é o melhor. De todo esse tempo, o treinador pra mim, eu acho um bom treinador. Mendonça e Messias foram boas contratações. Tem o Dodge do Fluminense também, que teve o seu brilho em alguns momentos, mas a gente não escuta falar dele faz um tempo. Quem sabe dê certo, né? Mas o Santos perdeu o Maddison, que também ninguém deve sentir falta dele no Santos. O Zanocelo tem proposta do Vasco, a gente não sabe se fica. Né? Então, jogadores podendo sair. Tá? E teve o Joe emprestado para o Internacional agora, mas é goleiro reserva, tem o João Paulo ainda. Né? Então, veremos. Né? Veremos como sai o Santos dessa temporada, mas como fala? Meu conceito? É conceito? Cara, me foge a palavra toda vez.
A minha análise, vamos dizer assim, a minha análise é que o Santos ainda briga por coisas menores. Não deve brigar por título. Mas quem sabe ele vai passar, pelo menos de fase dessa vez, né? Que, pelo amor de Deus, né, Santos? Tri consecutivo sem passar de fase é duro, né? No Paulistão ainda é complicado. Fechou?